Olá pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior sobre o tema Como os Hebreus viam seu Deus, parte 2. Por encarar seu Deus como um feroz guerreiro que os escritores monoteístas do Velho Testamento deram-lhe o título bélico de Jeová dos Exércitos. Esse título nada mais é que um eufemismo, uma maneira mais suave de dizer que Jeová era o Deus da guerra. Era um Deus bélico. Os escritores bíblicos o chamam comumente de pessoa varonil de guerra. O Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? É homem de guerra. E o que um povo que adora um Deus de guerra espera que ele faça? Obviamente que ele mate os inimigos do seu povo e conquiste muitas terras para seu povo. E é justamente essas coisas que observamos Jeová fazendo em nome de seu povo escolhido, Israel. É só observarmos em Deuteronômio capítulo 20 e capítulo 21 quais eram os objetivos dos hebreus em suas guerras. Diante dele se posternarão seus inimigos e seus adversários lamberão o pó. O teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos e no mesmo a língua dos teus cães. Veja como é forte esse texto, como é agressivo esse texto, como é violento esse texto. O texto mostra como é que o Deus hebreu se comportava em guerras. Serão passados a fio de espadas e se tornarão pasto dos chacais. Sempre expressões muito fortes, pesadas e violentas. Por quê? Porque esse ambiente é um ambiente de guerra, um ambiente de constante conflito. Parte a cabeça de seus inimigos. Veja como é que os inimigos devem ser tratados. É extermínio, matança mesmo. De teu santuário, temível é o Deus de Israel. A ideia do temor, do pavor para com a figura do Deus. Vejam como os adversários deveriam ser tratados pelo Deus guerreiro, Jeová. Eles teriam que lamber o pó e seu sangue, quando derramado, seria pisado pelos hebreus. Essa é uma figura de linguagem que quer dizer que deveriam ser brutalmente humilhados e mortos. O comportamento irracional dos hebreus, típico do homem primitivo da Idade do Bronze, é refletido no Deus hebreu, Jeová. Esse comportamento se irradia por todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento você vai ver essa violência, essa agressividade, né? Porque esse era a ambientação em que os escritores do Velho Testamento escreveram seus escritos. Um Deus que se diz guerreiro e possuidor de exércitos, por certo é um rei. Não há como imaginar, não tem como você imaginar que um Deus com tantos exércitos não possua uma coroa e um reino. Afinal, a razão de existir de um exército é servir e pelejar por seu grande general que está, na maioria das vezes, sob as ordens de um grande rei. Não se pode imaginar, portanto, que um Deus de guerra não possua também seus próprios carros de guerra. Dessa forma, os hebreus, quando eu falo os hebreus, tomam, por exemplo, os hebreus porque nós estamos falando da Bíblia. Mas a ideia era generalizada, não era só os hebreus que tinham essa ideia, mas todos os povos naquela época. Então, dessa forma, eles
eles extraíam a ideia dos seus deuses a partir de sua realidade em que eles se encontravam. Era em sua realidade que eles obedeciam e tinham como chefe máximo um rei, um grande general. Então essas ideias eles levavam para o mundo espiritual e encarnaram na pessoa de seus deuses. Por isso que o deus hebreu é visto como um rei poderoso e guerreiro, assassino. Porque essas realidades eles extraíam do mundo real. Os deuses eram apenas reflexo daquilo que eles eram, ou daquilo que os povos eram. Daí nós vamos encontrar o deus hebreu como sendo um rei, e como tal, título impõe que ele tenha um reino, impõe que ele tenha uma espada, impõe que ele tenha arco e flecha e saiba lidar com esses elementos de guerra. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. Aí nós vemos o salmista idealizando que o Deus hebreu possua carros de guerra. Entretanto, Deus é meu rei, a ideia de rei. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho. Senhor dos exércitos, meu rei, o rei meu, Deus meu. O Senhor reinará. A ideia de rei, sempre presente na figura dos deuses. Um Deus militarizado como é Javé, também deve possuir uma poderosa espada para decepar as cabeças de seus inimigos em guerra, não é mesmo? Já que eram os deuses que iam para a guerra, eram eles que seguiam, eram os deuses que eram, na verdade, os verdadeiros generais dos exércitos de seu povo. Então, um rei não ia para a guerra de mãos abanando, de mãos vazias, mas iam com espadas, iam com carros. Pois é, Jeová, o Deus beligerante, possui não só espada, como também cavalos. E o que dizer de um arco e flechas poderosos? Será que Jeová, o poderoso, não os tem? Claro que tem. Qual guerreiro que se declare como tal não possuiria tal instrumento de guerra tão útil? As nuvens lançaram água, os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. As flechas lançadas pelo Deus hebreu. Se não se arrependerem, afiará a sua espada e os matará. O seu arco já está retesado e apontado, pronto a disparar. Ele o armou com flechas mortais e inflamadas. As flechas mais violentas eram aquelas que eram embebecidas com algum material flamejante que fazia com que elas pegassem fogo. Então eram verdadeiras armas mortais, essas flechas em chamas. Daí os escritores retratarem essas flechas como também sendo utilizadas pelo Deus hebreu. Será que Jeová possui um possante cavalo digno de um rei? O que vocês acham? Sim, todo rei tem um belo e poderoso cavalo, e Javé não constituiria uma exceção a isso. Todo mundo já deve ter visto na Bíblia a palavra querubim. Os querubins são retratados como cavalos sobre os quais Jeová dos Exércitos monta. Está aí o cavalo, o possante cavalo de Jeová. São os querubins. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho. José aqui representa o povo de Israel. Ele sempre utiliza essa figura de linguagem, pega um desses personagens, Abraão, Isaac e Jacó, e coloca nas passagens para retratar não aquele personagem,
mas sim o povo como um todo. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. A passagem mostra que Jeová, o Deus hebreu, ele se assenta sobre os querubins. Os querubins são os cavalos usados por Javé em guerra. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Então Eliseu começou a orar, dizendo, não vou ler todo o texto, vou ler só a parte principal, cheia de cavalos e carros de guerra de fogo. O profeta Eliseu diz que viu esses carros de guerra e de fogo em cima do monte, e que esse exército de carros de guerra eram do Deus hebreu. Enquanto eles andavam e conversavam, de repente um carro de fogo e cavalos de fogo separaram os dois. E Elias subiu aos céus no vendaval. É a passagem que fala que Eliseu, ou Elias, subiu ao céu numa carruagem de fogo. Os querubins, em algumas passagens, são vistos por alguns escritores como sendo anjos da classe superior. Eu estou fazendo um texto que fala sobre essa representação dos querubins, ora como animais, né? E mais tarde, lá na frente, eles aparecem como sendo pessoas, aparecendo como corpos de pessoas. De onde foi que, como foi que eles passaram a ser retratados assim? Também tem uma explicação para isso. Nem sempre foi assim. O mundo antigo só tinham deuses, só haviam deuses. Os querubins, em algumas passagens, são vistos por alguns escritores como sendo anjos da classe superior. Já em passagens mais antigas, eles seriam, na verdade, uma espécie de animal alado que o deus hebreu cavalga como que cavalos fossem. Em representações, fixa essa ideia. Os hebreus e os povos em geral viam seus deuses como reis e generais. Então, todo aquele aparato físico que os reis em geral tinham, como cavalos, espadas, flechas, lança, eram repassadas para as suas entidades, as suas deidades. Entendeu? Em representações antigas na Palestina, esses querubins aparecem com corpos de cavalo e com diferentes números de asas. Pelo que tudo indica, segundo alguns estudiosos, os hebreus copiaram essas figuras lendárias dos babilônios. Os hebreus viveram sob o domínio dos egípcios. Logo, também podemos acreditar que esses querubins foram copiados da cultura egípcia. As fabulosas esfinges egípcias são os querubins que a Bíblia retrata como sendo os cavalos de Javé. Vocês podem notar, né, que a esfinge tem cabeça de homem e corpo de leão. Em outras representações, é o contrário. Tem corpo de homem, cabeça de animal, assim por diante. Como é facilmente perceptível, por meio do texto bíblico, os povos antigos, entre os quais os hebreus, atribuíam características humanas a seus deuses. Os deuses odiavam, amavam, perdoavam, tinham carruagens militares e cavalos, arco e flechas, espadas e até exércitos. A vida dos deuses era confundida com a dos mortais. Elas em tudo eram muito parecidas, e não poderia ser diferente, porquanto os povos antigos viam seus deuses, muitas das vezes, a partir deles mesmos. A Bíblia
Portanto, não é um livro inspirado por um Deus real, mas é apenas um livro cujas histórias estão imersas em um oceano de lendas mitológicas. Suas histórias mostram a cultura e o modo de ser das pessoas daquela época e naquelas redondezas da Palestina. Engana-se profundamente os que imaginam que em suas páginas possa haver alguma mensagem oriunda de um Deus real. Engana-se quem imagina que suas histórias escondam mensagens subliminares e metafóricas que só determinado grupo religioso consegue ver e decifrar e entendê-las. É isso aí, pessoal. Se inscrevam, compartilhem, dê seu like ou dislike se for o caso. Até a próxima.